Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje estudaremos o conteúdo razões trigonométricas, tá, gente? O que significa razão? Razão nada mais é do que divisão. E a trigonometria, gente, está associado à relação, né, entre os lados de um triângulo, retângulo. Então, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar muito com razões, né? O que são razões? São divisões que estão associadas, né, aos lados de um triângulo retângulo. Estudado na aula passada, que é a aula que falava sobre o teorema de Pitágoras, a gente novamente se deparou com um triângulo igual a esse, que é um triângulo retângulo, onde um de seus ângulos é um ângulo reto que mede 90 graus. A gente aprendeu nessa aula e vamos recapitular hoje que o maior lado desse triângulo, né, é chamado de hipotenusa, assim como os outros dois lados desse triângulo são chamados de catetos. Porém, nesse conteúdo de razões trigonométricas, né, que são as razões trabalhadas entre os lados de um triângulo, retângulo, a gente vai aprender a dar nome aos catetos, né? Então, gente, esses catetos, eles recebem nomes de catetos oposto e adjacente, tá bom? Mas o que vai diferenciar ser o cateto oposto e ser o cateto adjacente é o ângulo de referência, é o ângulo dado. Nesse momento aqui, você vai esquecer o ângulo de 90 graus e vai focar no ângulo dado, no ângulo de referência, que tem que ser um ângulo agudo, um ângulo, né, com medida maior a partir de 1 graus até 89 graus. Nesse caso aqui, eu chamei esse ângulo de alfa. O ângulo alfa, ele está na parte superior do triângulo retângulo. Então, o lado do triângulo cateto desse triângulo retângulo que está de frente, olhando para o ângulo alfa, ele vai ser o cateto oposto. Nesse caso aqui, ó, tá aqui esse cateto. Não é esse lado que está de frente para a alfa. Então, esse lado que está de frente para o alfa recebe o nome de cateto oposto. Consequentemente, o outro cateto que está ao lado do ângulo alfa, gente, recebe o nome de cateto adjacente. Então, nesse caso, a hipotenusa aqui vai valer 10, o cateto oposto vai valer 8 e o cateto adjacente vai valer 6. Qual é o foco, gente? A hipotenusa, todos vocês já sabem, é essa linha diagonal. É o maior lado do triângulo retângulo, tá bom? Ele também fica sempre de frente, né, ao ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, tá bom? Agora, os outros dois lados que a gente já sabe que recebe nome de catetos, na hora de diferenciar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, o foco é o ângulo de referência. O lado que está de frente para o ângulo de referência é o cateto oposto. E o outro lado, consequentemente, vai ser o cateto adjacente. A mesma coisa, alunos, vai acontecer nesse outro triângulo, né? Que eu mudei a sua projeção e mudei também o ângulo. Então, vocês podem perceber que vocês têm um triângulo retângulo, onde um de seus ângulos é um ângulo reto que mede 90 graus. O lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, que é o maior lado do triângulo retângulo, ele recebe o nome de hipotenusa, não é isso? Os outros dois lados são chamados de catetos. Então, aqui eu vou ter um cateto, 6, e, consequentemente, aqui eu vou ter um cateto, 8. Só que esses catetos, alunos, eles recebem nomes específicos agora, tá bom? Então, o que você deve fazer? Focar no ângulo de referência, que é o ângulo alfa. O lado que está de frente para o ângulo alfa, o cateto que está de frente para o ângulo alfa, recebe o nome de cateto oposto. E o cateto que está ao lado do ângulo alfa, né, ele recebe o nome de cateto adjacente. Então, quando você identificar o cateto oposto, que é o que está de frente para o ângulo alfa, consequentemente, o outro cateto vai ser o adjacente. Aprendendo quem é hipotenusa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, é o momento da gente treinar as relações métricas.
As relações métricas no triângulo retângulo, gente. Quando eu falo de relações métricas ou razões trigonométricas no triângulo retângulo, eu falo dessas seguintes razões, gente. Quais são as razões? Eu falo do seno, falo do cosseno e falo da tangente. Pois bem, alunos, para a gente calcular o seno, é importante a gente descobrir essa razão trigonométrica. Você vai pegar o cateto oposto, que eu vou chamar de CO, e vai dividir pela hipotenusa, que eu vou chamar de H. Essa é a fórmula para encontrar o seno, é a razão. O que é a razão? É a divisão de um elemento pelo outro. No caso, quando você pega o cateto oposto, divide pela hipotenusa, o resultado que você encontrou representa o seno do ângulo dado. Para você encontrar o cosseno, você vai precisar do cateto adjacente e dividir esse valor pela hipotenusa. Quando você faz a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa, você acha o cosseno do ângulo dado, tá bom? E a tangente, que eu vou chamar de TG, é só você pegar o valor do cateto oposto e dividir pelo valor do cateto adjacente. Quando você faz essa divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, você acabou de encontrar a tangente. Pois bem, alunos, baseado nesse triângulo que eu dei para vocês, né, que é o triângulo, a gente vai focar no triângulo de cima, tá? Que tem a hipotenusa 10, o cateto oposto 8, o cateto adjacente 6, a gente vai calcular o seno, o cosseno e a tangente. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos calcular o seno de alfa, né? Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos focar aqui nesse triângulo. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é 8. E vou dividir pela hipotenusa. Quanto que é a hipotenusa? 10. Alunos, se você pegar o 8 e dividir pelo 10... aí no papelzinho, na calculadora, você vai perceber que o resultado vai dar 0,8, tá bom? Então, 0,8 é o seno de alfa, tá bom? Nesse triângulo dado com as seguintes dimensões. Vamos calcular o cosseno. Então, agora a gente vai calcular o cosseno de alfa. Qual é a fórmula do cosseno? Cateto adjacente, tá aqui, gente, é o cateto adjacente. Quanto que ele mede? 6. E vamos dividir pela hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa? 10. Se você tomar o 6 e dividir pelo 10, na mão, na calculadora, você vai perceber que o resultado vai dar 0,6. Tá certo? E por fim, é claro, a gente vai fazer a última razão trigonométrica, que é a tangente. Então, nós vamos calcular a tangente de alfa. Qual é a fórmula da tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a gente vai focar no cateto oposto, ó. Quem é o cateto oposto? 8. Certo, alunos? E vamos dividir pelo cateto adjacente. Tá aqui o cateto adjacente. Quanto que ele vale? 6. Fazendo um cálculozinho de 8 dividido por 6, vamos ver aqui, ó. Vou pegar o 8 e vou dividir por 6. Quantas vezes o 6 está dentro do 8? Uma vez 6 vai dar 6. 6 para chegar em 8 falta 2, né? 2 não dá para dividir por 6. Vou colocar a vírgula no quociente e o 0 no resto. Ficando 20. 20 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 6, 18 para 20, falta 2, né? Se eu for prosseguir com essa divisão, vai dar uma dízima periódica. Então, a tangente vai dar 1,3. Aproximado, né, gente? Porque a divisão não deu exata. Esse cálculo que a gente acabou de fazer é o cálculo das relações métricas no triângulo retângulo ou trigonometria no triângulo retângulo, que tem por objetivo fazer o estudo entre os lados do triângulo, fazer a razão, né? A divisão entre os lados do triângulo. Então, quais são essas razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente.
Novamente, o seno você encontra pegando o cateto oposto, dividindo pela hipotenusa. O cosseno você encontra pegando o cateto adjacente e dividindo pela hipotenusa. E a tangente você encontra pegando o cateto oposto e dividindo pelo cateto adjacente. Temos aqui um outro exemplo de situação que envolve as relações métricas no triângulo retângulo ou a trigonometria no triângulo retângulo. O exemplo diz: sabendo que o seno de 28 é 0,46, o cosseno de 28 graus é 0,88 e a tangente de 28 graus é 0,53, calcule o valor de x em cada figura. Então, alunos, o que fazer nesse caso? Nós olhamos, estamos de frente para um triângulo retângulo. Olha aqui o meu triângulo retângulo com um ângulo reto que vale 90 graus. Ó, temos aqui o 4 centímetros. O 4 centímetros é o maior lado desse triângulo retângulo. Então, ele é a hipotenusa. Não é isso, gente? É a hipotenusa. E nós temos aqui o x. Quem é o x? Eu já sei que o x, gente, representa um dos catetos. E esse outro lado aqui, Elane, quem é? A gente não tem. A gente só tem a hipotenusa e um cateto. Agora, esse cateto que eu tenho, ele é o cateto oposto ou ele é o cateto adjacente? Baseado na explicação que eu dei para vocês há minutos antes, o lado que está de frente para o ângulo dado, que é o ângulo de 28 graus, esse lado aqui é o cateto oposto. Você não tem. Então, se esse lado que é o cateto oposto e você não tem esse lado, claro que esse outro lado que eu chamei de x, ele vai ser o quê? Ele vai ser o cateto adjacente. Então, significa dizer que nesse problema você tem a hipotenusa e o cateto adjacente. Quando a gente tem a hipotenusa e o cateto adjacente, qual é a razão trigonométrica que a gente vai calcular? Se vocês lembrarem, a gente vai calcular o cosseno de 28 graus. Qual é a fórmula do cosseno? Cateto adjacente, que eu vou chamar de CA, C de cateto, A de adjacente, dividido pela hipotenusa, que eu vou chamar de H. Então, agora é só você pegar esses valores e substituir. Quanto que é o cateto adjacente? Tá aqui ele, gente. O cateto adjacente é x, que você vai dividir pela hipotenusa. Quanto que é a hipotenusa? 4. E aí, gente, eu posso dividir x por 4? Claro que não, se eu não sei o valor do x, eu quero encontrar o valor do x. Então, o que que eu devo fazer? Essa divisão aqui, que é impossível ser resolvida, né? Porque eu não sei o valor do x, eu vou igualar e venho dentro do meu problema buscar o cosseno de 28 graus. Vamos ver que a questão trouxe exatamente para eu fazer esse procedimento, ó. Quanto que é o cosseno de 28 graus? 0,88. Então, gente, eu vou colocar aqui igual, né? Já coloquei. E vou colocar aqui 0,88. O que eu faço agora? Coloco um traço para transformar em fração e preencho o espaço vazio com 1. E faço exatamente a multiplicação cruzada, a multiplicação na regra de 3. X vezes 1. X vezes 1, gente, vai dar x, que é igual 0,88 vezes 4. Vamos fazer aqui uma continha à parte. 0,88 vezes 4. Deixa eu descer aqui a câmera. Pronto. Ó, 4 vezes 8, 32 vai 3. 4 vezes 8, 32. Com 3, 35 vai 3. 4 vezes 0, 0, baixo 3. Quantos números após a vírgula? Ó, eu tenho duas casas, 2 números e a vírgula, não é isso? Então, eu venho aqui no resultado e conto 2 casas e passo a vírgula de trás para frente, ó. 1, 2, passa a vírgula. Então, eu sei que o x vai ser 3,52 centímetros. Essa medida x aqui, que eu não sabia o valor dela, na hora que eu apliquei esse conceito aqui de regra de 3 usando a trigonometria, não é isso? Cosseno de 28 graus, eu descobri que o x, o cateto adjacente que eu chamei de x, ele tem um valor oculto que eu acabei de descobrir e vale. Pois bem, alunos, temos aqui um outro triângulo retângulo
com as seguintes informações. Olha aqui o meu ângulo reto de 90 graus, ó. Quem tá de frente para o ângulo de 90 graus é os 5 centímetros, ou seja, é a hipotenusa, tá bom? Os outros dois lados são os catetos, só que esse cateto eu não tenho, mas eu vou ter o cateto X, então aqui eu sei que é um cateto. Que cateto é esse? Esse cateto X, ele vai ser chamado de cateto oposto ou ele vai ser chamado de cateto adjacente? O que vai fazer essa distinção entre os catetos é o ângulo de referência, é o ângulo agudo, o ângulo de 28 graus. Se o ângulo de 28 tá aqui, gente, se tem um cateto de frente para ele, o cateto que está de frente para o ângulo de 28 graus, claro que vai ser o cateto oposto. Então, nessa letra B, a gente tem as informações de cateto oposto e de hipotenusa. Se eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, qual é a razão trigonométrica que eu vou calcular? Gente, claro que eu vou calcular o seno de 28 graus. Qual é a fórmula do seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tudo bem. Quanto que vale o cateto oposto? O cateto oposto vale x sobre quanto que vale a hipotenusa? A hipotenusa vale 5. Então, você vai pegar o x e vai dividir por 5. Elane, eu não posso fazer isso. Como que eu vou dividir o x pelo 5 se eu não sei o valor do x? Não é isso? Ah, muito bem. Então, se você não pode dividir o x pelo 5, você vai aplicar o mesmo procedimento que você fez no exemplo anterior. Você vai vir no problema, tá certo? Ó, você vai vir no problema e vai pegar o seno de 28. Quanto que é o seno de 28? 0,46. Então, alunos, você vai fazer o quê? Você vai igualar e vai colocar 0,46. Tá certo? A Elane, mas ainda ficou uma fração incompleta. Gente, essa é questão de organização. Coloque o tracinho da fração, preencha o denominador com 1, tá certo? E faça a multiplicação na regra de 3, a multiplicação cruzada. X vezes 1. Claro que x vezes 1 é o x só uma vez, então vai dar x. Aí vai ficar 5 vezes 0,46. Pegue o 0,46 e multiplique por 5. 5 vezes 6, 30 vai 3. 5 vezes 4, 20. Com 3, 23 vai 2. 5 vezes 0, 0. Baixo 2. Quantas casas decimais nós temos após a vírgula? Nós temos 2. Então, eu vou vir no resultado, contar de trás para frente 2 casas e passar a vírgula. 1, 2, a vírgula vai ficar aqui. Então, o x vai ser 2,30 ou 2,3, que é a mesma coisa. Então, essa medida aqui, que eu chamei de x, que representa o cateto oposto, vai valer 2,3, tá certo? E temos, por último, o exemplo da letra C, gente. Novamente, temos aqui um triângulo retângulo. Olha aqui o ângulo reto que vale 90 graus. Eu já sei que esse lado aqui, que eu não tenho nenhuma informação sobre ele, é a hipotenusa. Não tem nada na hipotenusa. Mas eu tenho 2 valores nos catetos, não é isso? Eu sei que o x é um cateto, que é um outro lado do triângulo retângulo, e o 10 é um outro cateto. Agora, eu tenho que diferenciar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. O cateto oposto é sempre aquele que está de frente para o ângulo dado. Se eu tenho aqui, alunos, o ângulo de 28 graus, qual é o lado que está de frente para o ângulo de 28 graus? É o lado X, é o lado que mede X. Então, claro que eu vou saber que o X vai ser representado pelo cateto oposto. Consequentemente, o 10, que é o outro cateto, vai ser o cateto adjacente. Então, alunos, se eu tenho cateto oposto, que é X, e cateto adjacente, que é 10, se eu tenho só os 2 catetos, qual é a razão trigonométrica que eu vou calcular? Eu vou calcular a tangente de 28 graus. Qual é a fórmula da tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ó, CO, cateto oposto, CA, cateto adjacente. Agora é só substituir, alunos. Quanto que vale o cateto oposto? Vale X.
sobre quanto que vale o cateto adjacente? Vale 10. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o x pelo 10. Não pode acontecer essa divisão porque eu não sei quanto que vale o x. Então, novamente, eu vou voltar no problema e vou buscar a tangente de 28 graus. Olha aí, alunos. A tangente de 28 graus é 0,53. Então, meninos, eu vou colocar aqui o sinal de igual e vou igualar a 0,53, que é a tangente de 28 graus. Faço o mesmo processo de antes, coloco um no denominador para preencher um espaço vazio e faço, então, a multiplicação cruzada. X vezes 1 vai ser x, né, alunos? E 10 vezes 0,3, muito fácil, é só deslocar a vírgula uma casa, não é isso? Vai dar 5,3, mas, para quem não sabe, vamos fazer aqui o cálculo bem rapidinho. 0,53 vezes 10. 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 0 é 0. Baixo 0, baixo 3, baixo 5 e baixo 0. E vamos contar as casas decimais. Quantos números após a vírgula nós temos? 2 casas. Então, eu venho no resultado e conto 2 casas e passo a vírgula. 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui, gente. Esse 0 que vem antes do 5, ele não tem valor, tá bom? Então, o x vai ser 5,3 ou 5,30. Achei o lado x, achei o cateto x, que é o cateto oposto ao ângulo, né, de referência. E essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre relações métricas no triângulo retângulo. Espero que vocês tenham compreendido e agora é o momento de exercitar. Boa aula, alunos, e até o nosso próximo encontro.